Olá, tudo bem? A 35ª parábola contada por Jesus na Bíblia é a parábola dos dois filhos. Essa parábola está no livro de Mateus, capítulo 21, dos versos 28 a 32. Diz assim: O que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas esse não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. E essa parábola é interessante que o significado dela, né, a gente vê muito claro aqui que os dois filhos, eles representam ali dois grupos. Um grupo que são os judeus e outro grupo que são os publicanos e as prostitutas. Jesus ali compara o primeiro filho, que disse que não ia trabalhar, mas acabou se arrependendo e foi. Então, que esse grupo eram os publicanos e as prostitutas. E aquele filho falou que ia, mas não foi, eram os judeus, porque não acreditaram em Jesus Cristo. Por outro lado, tem aqueles religiosos, né, que eram o segundo filho. A gente vê que não concordam com Jesus, com a palavra de Deus, mas no final o resultado era apenas o quê? Uma desobediência. No versículo 31 a gente percebe que Jesus deixa bem claro, né, que aqueles desprezados pecadores estavam entrando no reino de Deus antes do que aqueles que se julgavam religiosos. Esses últimos diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo a Cristo. O seu falso sim nada mais era que um verdadeiro não. Já o espontâneo não do primeiro filho estava colocando ali amargamente e se arrependendo, virando um sim de arrependimento. Não existe vida com Deus sem arrependimento. A chave do evangelho é o arrependimento. A chave do evangelho é o reconhecimento. A chave do evangelho é essa. Por várias vezes a gente percebe na Bíblia que sempre há festa quando uma pessoa se arrepende. O problema é que a gente fala assim: mas quantas vezes ele vai se arrepender? Não importa. O importante é o arrependimento. Então a condição que o homem, né, para Deus, a condição de um homem pecador, é por isso que quando Jesus usou como exemplo duas classes tão rejeitadas, os publicanos e as prostitutas, e colocou acima até daqueles maiores influentes ali da sociedade, que eram os judeus, os fariseus, os religiosos. Ele demonstrou que não existe nada que possamos fazer para tentar impressionarmos Deus. Nada. Palavras são apenas palavras. E ninguém pode surpreender Deus. Não podemos enganá-lo nunca, jamais. Muitos acreditam que colocar um terno, colocar a Bíblia embaixo do braço, se dizer crente, é a entrada para o reino de Deus. E nada disso é verdade. As nossas máscaras caem, porque o que vale é o arrependimento. De qualquer forma, só existem dois filhos. Não existe um terceiro filho. Ou somos o primeiro filho que se arrepende, ou somos o segundo filho, hipócritas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus te abençoe.